No gramado em que a luta o aguarda, começando o MM desta terça-feira, eu e Diego e o Atalima, o Marada, o Maradona, nosso querido Marada, está conosco aqui no nosso bate-papo habitual de toda terça-feira. Agora não para mais, toda terça tem bate-papo. Semana que vem estaremos na Argentina, eu viajo 25, o Diego também. Então, na terça-feira, vamos ver se a gente combina de fazer o MM ao vivo lá de Buenos Aires, juntos, né? Vamos Uhum. ver como que as coisas caminham até lá. Antes, porém, Diego, tenho perguntado aos palmeirenses, quero que você deixe a sua opinião aqui no comentário, deixe o link, se inscreva no canal. Se quiser ser um apoiador do canal, basta você clicar no link que está aqui na descrição. O nome da campanha O Verdão é Massa e você escolhe a partir de R$ 6 qual é o modelo que você quer participar conosco do canal, certo? Eu já fico muito agradecido pelo like, pela sua inscrição e por falar, deixar o seu comentário aqui no nosso papo de terça-feira MM. Vamos lá, meus caros, 7 pontos. Chegou no Botafogo? Botafogo sentiu como que o Palmeiras vai lidar com o Grêmio fora e vai lidar com o Red Bull também fora entre os jogos contra o Boca. Quero ouvir sua opinião, Dieguinho. Fala, Massa. Dieguinho Bom, não, Dieguito, né? Que fica mais. Se não ficar no Dieguito. diminutivo, no Não, diminutivo fica meio ruim. Dieguito, vamos lá. Dieguinho é carinhoso, não condiz muito com a minha forma física, mas enfim. Cara, eu tô dizendo já faz um tempinho para muitos palmeirenses que, o Botafogo é campeão, o Botafogo é campeão. Nunca vi dessa maneira, com todo respeito ao Botafogo, porque é o Botafogo. E quando eu digo isso, é porque isso aí o botafoguense não vai se ofender, porque ele é o primeiro a dizer isso. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Como, por exemplo, o técnico pedir demissão do time em primeiro lugar, o time disparando rumo ao título, o técnico se demitir, vira um outro português que parece que faz um bom trabalho no começo e de repente o trabalho começa a ruir. Por que eu achava que o Botafogo não era campeão e por que agora acho menos ainda? Porque todo time tem uma hora que dá uma barriga, tem ascensão, apogeu e queda. E o Botafogo não tinha tido essa queda ainda. Né? Foi um turno inteiro de ascensão, e uma hora assim, é inevitável, o time dá uma queda. E a diferença do grande elenco, do grande time, para o bom time, para o time embalado, é o que acontece na hora da baixa. E a gente sabe ao longo dos anos que na hora da baixa o Palmeiras fica ali, 3, 4 jogos patinando, mas volta e volta forte. A gente não sabe como esse Botafogo reage. E a gente sabe que o Palmeiras é muito regular. Então, o que eu vi? O Palmeiras vai manter a sua pegada e, em mantendo a sua melhor pegada, automaticamente vai se aproximar do Botafogo. Uma parte da minha profecia era: tem clássico contra o Flamengo. O Flamengo perdeu deles no primeiro turno. O Flamengo vai tentar atrapalhá-los de alguma maneira. Tá aí. Tem jogo contra o Palmeiras, são mais 3 pontos. Eu, assim, aposto, não aposto dinheiro, não sou muito adepto, mas eu tenho quase certeza que o Palmeiras ganha do Botafogo no Rio de Janeiro. E aí são 4 pontos. E aí é o seguinte, vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender até o fim do ano. Eu acho o Palmeiras um elenco mais forte, mais equilibrado, joga mais tranquilo, joga como franco atirador, o favorito ao título é o Botafogo. Se o Palmeiras está disputando a Libertadores, né? Então, se vier brasileiro no meio do caminho, ok, que bom que veio, porque o Palmeiras trabalhou para conseguir. Mas não é obrigação. Nem a Libertadores é obrigação, mas é o campeonato que o Palmeiras está buscando. Então eu acho que chegou, eu acho que o Abel vai ter que mesclar, não vai ter muito o que fazer, né? Eu acho que contra o Grêmio agora a gente já deve ver uma equipe um pouco diferente, mas eu tenho percebido, e isso é uma coisa que a gente sabe dessa comissão técnica, que enquanto houver chance de conquistar o campeonato, a liga, que é como eles chamam na Europa, eles não desistem da liga. Eles nunca desistem da liga pelo título continental. Em lugar nenhum da Europa é assim, e o Abel trouxe essa mentalidade para o futebol brasileiro. Ele só jogou a toalha do brasileiro quando matemática dizia que não dava mesmo nos outros anos. Né? Então, o cenário está muito bem desenhado para o Palmeiras, porque o Palmeiras não precisa mais colocar all-in na Libertadores, né? Porque corria-se o risco se no dia 5 de outubro, Botafogo campeão brasileiro, o ano está perdido, não tem Copa do Brasil, né? E agora não tem mais isso. Então, essa aproximação com o Botafogo, tudo que o Palmeiras precisava nesse momento, acredito que ele vai mesclar nos 2 jogos, mas ele vai com 2 times fortes para conquistar os 6 pontos. É assim que eu enxergo. E aí, contra o Botafogo, vai ser uma final, que não demora na tabela, pelo que eu lembro, a tabela daqui a pouquinho já deve ter Palmeiras e Botafogo.
E, São três enfim, dias antes da final da Libertadores. O jogo está pois é. marcado para quarta-feira, mas não está marcado ainda. A CBF ainda não desmembrou a tabela, tá? É, Tá desmembrado até essa rodada. aí eu prevejo uma queda de braço para essa mudança de data. Se tiverem os dois clubes ali pau a pau, Botafogo não vai abrir mão, vai tentar não abrir mão, né, de jogar nessa data. Só que quando o time viaja para jogar Libertadores, sempre tem uns 5 dias ali de antecedência, né? Foi assim nos outros anos, mesmo no ano da pandemia foi assim. Então eu imagino que essa data vai mudar. Mas de qualquer forma, eu acho que vai ser pegado até o fim do ano, mas como é que você está enxergando isso aí? Você pensa assim Bom, meu também amigo, ou antes eu quero te trazer uma informação, como diria Roberto. meu Era assim que Deus, fazia. Ah, meu Deus, informação. informação? O foco do Palmeiras neste momento, futebol é momenzi, diria Nicola Ratchop nos velhos tempos de palestra. Era Palmeiras já, mas Nicolinha Ratchop, grande figura, que Deus o tenha em bom lugar, dizia Mancini, futebol é momenzi. Então, neste momenzi, anota aí a informação que vem lá de dentro, é que só vai a prioridade é Libertadores. Significa que vai largar o brasileiro? Não, tá? É óbvio que esses tropeços do Botafogo, o segundo turno do Botafogo com 33% de aproveitamento e os 83% de aproveitamento do Palmeiras, o Palmeiras não tomou gol, cara. Faz no segundo turno o Palmeiras não tomou gol. São 8 jogos sem tomar gol, tá? Ainda é a Libertadores e, obviamente, vai lidar com isso, esperando também o que o Botafogo não vai fazer. Se o Botafogo não fizer, aí acho que a partir de uma definição dos confrontos contra o Boca, ou pelo menos o primeiro jogo na Bomboneira, a gente vai ter um olhar mais claro para o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho muito difícil, uma distância muito grande para tirar, com muitos jogos difíceis, com o elenco do Palmeiras que tem um certo desequilíbrio. Quando vai colocar os jovens, né, John, Luiz Guilherme, eles vão ter que responder, o Hendrick, esses caras, eles vão ter que responder muito bem quando o Abel precisar deles, e o Abel vai precisar, principalmente nesse jogo contra o Red Bull fora de casa. Contra o Grêmio tá sussa, jogo fora de casa, né? Tem o que aconteceu ontem lá na Arena Neoquímica e que o Palmeiras tem que já mandar uma mensagem para o CNM e falar, ó, eu não sou obrigado a pagar o pato, não, diante dessa confusão aí que o Grêmio acabou envolvido no jogo contra o Corinthians, né? Então tem essa questão. O jogo fora de casa contra o Grêmio é assim que eu penso, que eu vejo o Campeonato Brasileiro, Mará. Eu sou meio fora da curva aqui nessa questão. Eu não acho que tá tão difícil assim, não. Eu entendo que o foco é a Libertadores mesmo, mas eu já não vejo como all-in, como a única possibilidade de título. Eu, assim, vou repetir, com todo respeito ao Botafogo, porque é o Botafogo, que é um time que está, entre aspas, vamos dizer assim, a gente está habituado a ver o Botafogo sofrer com problemas inesperados. O Botafogo está numa queda vertiginosa de rendimento. Se o elenco do Palmeiras é desequilibrado, o que podemos dizer então do Botafogo? Né? Acho que é mais desequilibrado ainda. E você citou os garotos, citou o Hendrick, o Luiz Guilherme, o John, e eu acho que esse é o momento propício para esses garotos entrarem, porque eles entram sem o peso da obrigação de fazer o resultado, mas com a possibilidade, de repente, de ser protagonistas, assim, Palmeiras e Bragantino é seu, Hendrick, é seu, John, é seu, Kevin, é seu, Luiz Guilherme, é de vocês. Então, vocês têm que dar a cara a tapa agora e mostrar. E eu acredito que isso possa fazer uma diferença positiva aí para o Palmeiras. Eu, eu acredito muito no título brasileiro. É cedo para dizer, mas é uma crença, é uma mera crença. Claro que essa crença também ela é calcada no que eu estou vendo agora, porque isso pode mudar. Lógico que perde para o Grêmio, perde para o Bragantino, já muda completamente a questão. Mas eu acredito de verdade que ainda está muito, muito possível esse título. E eu acho que o palmeirense tem que manter essa chama da esperança ligada aí. Eu vejo como algo que não deve ser abandonado, não. Perfeito. Vamos lá, deixe o seu like, a sua inscrição, que são de graça. Se você quiser contribuir com o MM, com o quadro, o Pix está rolando aí, é o e-mail do canal.
você pode contribuir, fica à vontade, ou mandar um gostei, que é uma opção que o YouTube também nos coloca para a gente poder crescer aqui, tá bom? É claro que agora a gente vai mudar de assunto, e o assunto não é um assunto muito agradável, já vou avisando vocês, mas é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente tem que manter um olhar para o que está acontecendo dentro do clube, já que é um clube associativo, né? Com modelo associativo, onde tem conselho deliberativo, tem a relação da presidente com os conselheiros, e a gente precisa falar sobre isso, porque os últimos acontecimentos, eu não vejo os últimos acontecimentos como positivos, não, na forma como a Leila Pereira está gerindo o futebol. O futebol não, o futebol parece um carro alheio a essas questões, mas a política do clube em si. Bom, recentemente ela pediu ao juiz, e o juiz deu à Leila uma medida protetiva contra três integrantes da Mancha Verde, da torcida uniformizada, né? O despacho do juiz é muito claro, tem ali expressões muito violentas em relação a ela, e acho que natural que, se você se sente ameaçado, você tem que buscar proteção na justiça. Até aí está tudo certo. O segundo ponto, o que aconteceu com o Breno Lopes, mandando o dedo para a torcida, e não foi só para a Mancha, que ele foi impedido de levar o gesto mais adiante. Ela, no dia seguinte, ou no mesmo dia, põe um post de apoio ao Breno, o Breno vai, pede desculpas, assunto superado, mas imagino que as diferenças dela com a torcida são delas, pessoa física, e não devem interferir na gestão do grupo, no trabalho com o elenco. É um problema dela específico, como era do apoio dela ao carnaval, né? Que acabou não vingando mais, as divergências que são naturais e democráticas entre a Leila Pereira e a instituição, escola de samba, torcida organizada, aquilo que ela prometeu e eventualmente não está conseguindo cumprir, enfim, tudo que a gente está aí acompanhando nessas relações que são naturalmente tensas e que envolvem o clube de futebol, todos, não é só o Palmeiras, não. E agora essa questão de os conselheiros que pediram informações a respeito da Placar Linhas Aéreas, qual é a relação da empresa com o clube, foram limados seus ingressos, né? A gente pode até discutir se eles deveriam ter ou não, mas o fato é que tinham e foram limados. O fato dela investir 20 milhões do bolso dela para reformar a piscina para os associados. Espero que os conselheiros do Palmeiras não transformem isso numa dívida, que isso seja pago, os impostos pagos, que é um presente dela para o clube social, e agora fechando esta barca aí com os conselheiros indo viajar por conta da Leila Pereira. Isso é política pura, isso é política que a gente pode analisar se é bom ou é ruim. Eu não acho republicana essa relação da presidente, pessoa física, com os conselheiros. Acho que o apoio deveria ser em torno de propostas, de ideias, de como ela está conduzindo o clube social e o futebol do Palmeiras. Mas, por vezes, eu sou um pouco romântico e eu acabo deixando ou entendendo que isso faz parte da política ruim. Acho que manter os conselheiros no cabresto por causa de piscina, reforma, dinheiro, viagem, né? Não dinheiro pessoalmente no bolso deles, nada disso. Benesses, né? Presentes, para deixar isso bem claro, acho ruim. O que você acha, Diego? Eu assino embaixo, Márcio. Acho que tudo que está acontecendo nas últimas semanas são situações muito desagradáveis e uma volta a um amadorismo que o Palmeiras não tinha mais, né? O Palmeiras voltou a ter aí uma. Vou até ajustar essa câmera aqui, que eu estou meio fora do quadro, agora voltei. O Palmeiras voltou a ter algumas questões muito personalistas, né? O que você falou. O problema da Leila com a Mancha Verde é da Leila com a Mancha Verde, não é do Palmeiras com a Mancha Verde. Então, a questão da live, que ela se tinha ameaçado, acho que é bom colocar também, né? Porque quem recebeu a medida restritiva foram três dirigentes: o Jorge Luiz, que é o presidente da Mancha, o Pato Rocco, né, que é o Thiago, que é o vice-presidente, e um outro diretor.
Não foi nenhum dos três que falou que ia matar a Leila, não foi nenhum dos três que ameaçou a Leila de morte. Isso estava acontecendo na live que estava sendo feita, continua sendo errado, mas é bom ficar muito claro, porque a pessoa ouve de orelhada e sai falando, nenhum dos três e ninguém ameaçou a Leila de morte, não foi isso, tá? Até porque a ameaça de morte eu recebo todo dia no Twitter quando eu publico qualquer notícia que desagrada A ou B. Então, o que escreve em rede social não está certo, não está errado, mas entre o que está escrito ali e o que vai acontecer de fato, tem uma longa distância, né? Isso é um ponto claro. Mas é claro que ela tem o direito de pedir a medida protetiva, e pediu e recebeu. Achei muito curioso o fato de a imprensa toda ter tido acesso a essa medida muito antes do pessoal da Mancha ser notificado. Eles não foram notificados até hoje da medida protetiva, né? E aí você começa a ver que a Leila está numa campanha de luta contra os inimigos. Então, a oposição do Palmeiras não pode ser tratada como inimiga por ela. A oposição do Palmeiras é a oposição. Você vê que até no Congresso, onde esses caras eles brigam aí por orçamentos de bilhões e não sei o que lá, desligou a Câmara, eles se falam. O Flávio Bolsonaro fala com o Lula fala com o Jair Bolsonaro, o Haddad fala com o Paulo Guedes. Quer dizer, é tudo um teatro. E no clube de futebol é menos teatral, porque são pessoas que não são políticas, mas tem que ter um decoro ali, eu acho, né? E eu acho que a Leila, quando ela tira ingressos dos conselheiros, aí vamos dizer assim, mas não tem que dar ingresso para conselheiro, mas não dava um ingresso. Vamos colocar, isso aí nunca surgiu com a Leila, tá? Surgiu com o Mustafa, se não surgiu com o Faquina ou com o Nelson Duque. Mas do Mustafa para cá, só quando a Mancha, alguns integrantes da Mancha jogaram uma xícara no Fernando Praz, que foi na gestão do Paulo Nobre, foi que não teve esse ingresso. E como é que era? O conselheiro tem direito a um ingresso dele, um com 50% de desconto e um com preço cheio. Ele tem direito a 3 reservas. Um é dele, um com metade do preço e outro com preço cheio. Isso foi cortado. Ok, vai cortar para todo mundo? Legal. Não, cortou só para quem é da oposição e quem pediu. Então, já está errado por aí. Se não é isonômico, não está errado. E eu achei a postura do Palmeiras, assim, a gente entrando em contato para tentar entender, a resposta era assim: conceder ingresso não está no estatuto, é uma liberalidade dessa direção. Então, ela liberadamente, né, deliberadamente, resolveu cortar e deliberadamente resolveu manter para a turma dela os ingressos, porque esses caras não tiveram ingresso cortado. Está muito errado isso. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Ponto. Não tem outra palavra para dizer. Isso é absolutamente errado. É errado cortar os ingressos conselheiros? Não é. É errado cortar de alguns, os que interessa para ela cortar, e manter os que interessam para ela. Isso é errado. Não tem discussão. Ponto. Ponto 1. Ponto 1, na verdade, foi a medida protetiva. Ponto 2 é esse. Ponto 3. Ela não só não tirou ingresso dos conselheiros da turma dela, como ela vai levar dezenas deles para Buenos Aires, nos aviões dela, tanto no avião daquele da Placar, que o Palmeiras, que o time usa, quanto no outro avião dela. Está levando dezenas de conselheiros da turma dela. Então, para a turma dela, é viagem para Buenos Aires, né, com tudo pago, e para a oposição, nem pagando, eles conseguem comprar ingresso com um avante de conselheiro, que existe essa modalidade lá, que é só eles que podem Isso não é certo, né? Não, está completamente errado. E aí, vamos chegar no último ponto. Cota de torcida uniformizada. Isso eu publiquei na Trivela nessa terça-feira. A Leila Pereira cortou a cota que é destinada às torcidas uniformizadas na viagem para Buenos Aires. Isso significa que membros da Mancha, da Tupi, da Savoia, de qualquer outra organizada vão ter que usar o rating do avante deles para entrar, para conseguir comprar os ingressos para a semifinal. Isso complica muito a logística da Mancha, por exemplo, a gente tinha fechado 8 ônibus. E agora, se as pessoas compraram os pacotes, elas não têm ingresso garantido. Então, como fazer? Faltando aí pouquíssimos dias para o jogo, a Mancha vai ter toda uma operação para conseguir fazer, e pode ser que o presidente da Mancha não consiga ir. Não sei como é que é o rating de avante dele, não sei como é. Então, tem aí muitas questões sendo colocadas, e foi colocada num momento muito crucial da temporada. Isso tudo explodiu agora, por acaso. Então, eu acho muito importante que a gente... Aí vai dizer assim, mas uniformizada não tem que ter benefício. Pode até ser, eu concordo. Vamos lembrar primeiro que eles não ganham esses ingressos, tá? Esses ingressos, eles são disponibilizados para que os torcedores da Mancha e das outras organizadas comprem do Palmeiras, mas sem entrar pela cota do avante. Podemos discutir se está certo ou está errado. Eu acho que até não deveria ter benefício.
Mas a gente tem que lembrar que a torcida organizada exerce uma função socioeconômica no estádio. Você, palmeirense que foi no estádio, e você não é de organizada, como é que você começa a torcer para o Palmeiras? Quem que puxa o grito que você grita? Quem inventa as músicas que você canta? É organizada. A mesma organizada que o Breno Lopes xingou. E que muitos estão dizendo assim, tem que xingar mesmo. Então, quer dizer, a mancha, quando convém, é interessante. Eu não sou desse pensamento. Eu não concordo com tudo que a mancha faz, tem as maneiras que nem sempre a mancha age de uma maneira que eu considero pró-Palmeiras, como jogar uma xícara que é Sérgio Fernando Praz, por exemplo, uma grande cagada, para dizer uma palavra que é claramente o que foi, mas em outros momentos a mancha foi fundamental. Por exemplo, eu tenho amigos que estavam em Montevidéu em 2017, que foram salvos pela Mancha Verde e por outra, pela Tupi, quem estava lá. As pessoas iam ser assassinadas pelas torcedoras do Penharol. Não tem outra palavra. Era isso que ia acontecer. E a Mancha Verde naquele momento serviu também. Então, foi usado até esse argumento para a Leila, para ver se ela ia disponibilizar, até pela segurança dos palmeirenses que vão estar lá, porque, enfim, certo ou errado, o fato é que a Mancha desempenha um papel e que agora ela não vai poder desempenhar. Eu acho que tudo que está acontecendo, acho que menos o porquê está acontecendo, menos o que está acontecendo é o porquê está acontecendo. Se ela está tirando ingresso da organizada porque ela moralmente acha isso equivocado, legal. Ela está fazendo isso porque ela está em guerra com a organizada. Assim Isso, como ela deu ela, parabéns para o Breno. Assim como ela deu ela. parabéns para o Breno Lopes, assim, numa boa, uma pessoa que considera dar apoio incondicional para um jogador que xingou parte da torcida, ela não entende o que é a torcida. Não existe, é inadmissível o que o Breno Lopes fez. E é tão inadmissível que ele, que já no sábado pediu desculpa, ele queria no sábado já pedir desculpa. Quem viu ele na sexta-feira falou que na sexta-feira ele estava, por que eu fiz isso? Sabendo que errou. E ontem ele foi lá pedir desculpas. Acho que, a Mancha foi muito humilde nessa, foi muito sensível e pró-Palmeiras. O Breno Lopes foi humilde, foi sensível pró-Palmeiras. E a diretoria, a Leila Pereira, não foi sensível e humilde pró-Palmeiras. Ela se preocupou mais em atacar a Mancha, que é desafeto dela, do que, sabe, em proteger. E mais uma vez, quando a Mancha era útil para ela, quando a Mancha não criticava ela bancava carnaval, né? E assim, a Mancha tem uma série de coisas contestáveis, mas a Mancha rompeu com ela e nunca mais recebeu o dinheiro dela sem medo da crítica. Eu faço diversas críticas à Mancha, acho que muita gente faz, mas eles podiam ter ficado quietinhos porque eles estavam, entre aspas, no bolso da Leila. E não, eles brigaram porque eles não queriam o Olivério Júnior no Palmeiras, porque ele é próximo do Andrés e achavam que isso não era inteligente, e eles brigaram por isso e perderam benefícios e vão continuar perdendo. Até o próximo presidente, se ele for, que vai ser ela, então, ou seja, eles têm ainda mais 4 anos aí que eles vão estar alijados das coisas do Palmeiras. Cara, de tudo isso eu fico lamento, porque não dá para o cidadão ou a cidadã confundir as suas diferenças pessoais com a instituição. E aí ela confunde, ela impedir ou dificultar a vida da Mancha Verde para ir ao estádio. A gente pode discutir privilégios, se tem que ter ou não, mas é burrice, né? Porque eu vi o que aconteceu em Montevidéu duas vezes. Então, né? Não só lá no jogo contra o Peñarol, mas contra o Flamengo. Foi absolutamente fundamental aquela, né, união entre Mancha, gestão, Leila Pereira, que era presidente, né? Era o Maurício ainda não. Era a Leila ainda, né? Não, Quando Maurício. foi na briga contra a Contra o torcida do Flamengo, não, Penarol, contra o Flamengo. era o Maurício ainda. Era o Maurício ainda, mas ela estava em lua de mel com a Mancha. Foi muito importante a ida deles antes, toda a logística que eles fizeram, né? Os instrumentos, cara, foi muito importante. E Foi eu importante. não concordo com tudo, claro, que a Mancha faz, tem muita violência no que na questão aí, mas eu preciso entender e respeitar que isso é um fenômeno legal, que existe. É preciso conviver com ele, né? E Sim. tê-lo a seu favor, em prol do Palmeiras. E acho que ela, como presidente, erra, e erra feio quando ela toma essas atitudes de retalhar a torcida, porque hoje é com a Mancha, amanhã pode ser com o torcedor comum, depois da manhã pode ser com o sócio.
Entendeu? Essa não compreensão da liturgia do cargo. Ela precisa respeitar as Exatamente. instituições que estão cercando o Palmeiras, né? Essa, infelizmente, é a crítica que faço. Fica tudo para baixo do tapete, porque o Palmeiras está ganhando, está se mantendo aí, já ganhou 2 títulos esse ano, ela se escora no Barros, no futebol, incompetência para contratar, e vai levando. E palmeirense, o Palmeiras, a instituição, vai ter que conviver com ela por mais 4 anos, no mínimo, como presidente do clube, né? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. Enfim, acho que seria bom um armistício de lado a Com lado, né? Baixar certeza. um pouquinho a bola, vamos baixar aqui, vamos relevar, vamos levar de forma republicana a convivência, né? Tentar atender um ou outro ponto, ser um pouquinho mais democrático, explicar é, as questões que envolvem a presença dela na presidência das empresas, da placar, custa, eu não entendo isso. Por que que não faz, entendeu? Sim. E não tem nada escondido, faça as claras, deixe claro, seja democrático, né? Enfim, mas isso não é novo também na política do Palmeiras, infelizmente. Me preocupa depois quando ela sair. Até lá, ela não vai querer, imagino, que ela vai pensar assim no bem do Palmeiras e nessa ligação que precisa ter um pouquinho mais, na minha visão, crítica construtiva, cuidado com o que é pinimba dela, pessoal, com o que cerca a Sociedade Esportiva Palmeiras. Se isso não chega no campo, que a gente tem lá uma administração muito bem feita no campo de futebol, né? Não está chegando no campo e não vai chegar até que o Abel saia, até que o Abel não fique mais no Palmeiras. Enquanto ele estiver lá e tiver a estrutura da academia de futebol, ninguém de fora entra, vai caminhar. Depois a gente vai ver como é que faz. Tá bom, Diego? Quero dizer para você, meu querido, que eu vi você participou de uma corrida. Quantos quilômetros Sim. foram? Então, essa aí eu corri 8. Agora, daqui 8. 2 semanas, tem uma de 10 quilômetros também. Muito bem. Vá correr, eu irei de carro ao lado com uma cervejinha assim para você imaginar Isso. que no final você vai tomar uma cervejinha gelada. Mas para isso você precisa se preparar. E para se preparar, a Joma tem todos os materiais esportivos para você fazer qualquer esporte. Quer ir para a academia? Vá. Quer participar de uma corrida de rua? Tem os equipamentos para você. Jogar vôlei, basquete, futebol de salão, futebol de campo, society. E tem camisas de clubes maravilhosas como essas que vocês estão vendo na tela aí, da Atalanta, do Torino, do Getafe, clubes ingleses. E o que é melhor, você compra, a Joma entrega para você, bota lá a Massini 10 e você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Combinado? Diego e o Atalima, o Marada. Terça que vem estaremos em Buenos Aires. Vamos combinar. Estou no Airbnb um pouco amplo. Vamos combinar para a gente fazer o MM juntos, lá de Que Buenos bairro você Aires. vai estar lá, Massa? Eu chego segunda-feira à noite E qual no que é o seu voo bairro da. lá? Oi? Que bairro que você vai estar? Puta, não lembro agora de cabeça. Aí está me pedindo muita coisa. Lembrar de cabeça o bairro que eu vou ficar. Mas é a cerca da Bomboneira ali, é perto. Não é longe, não. É onde ficam os cassinos lá. Sabe Ah, aquele Puerto Porto Madeira. Madeira? É perto, é perto. Sim, eu tô Entendeu? ali também. A gente vai se Então, encontrar, então. a gente combina e vamos fazer o MM ao vivo juntos. Fechou? Pagando um bife de chorizo lá pra nós, tá tudo É feito. nóis, estamos juntos. Vamos almoçar uma carninha, tomar um vinhozinho É e se isso. preparar para esse Palmeiras, Boca Juniors e Palmeiras. Vai ser muito bom, vai ser muito emocionante. Meus amigos, para você que concorda com tudo que a gente disse, muito obrigado. Para você que não concorda com nada que nós dissemos, muito obrigado também. Deixe aqui o seu comentário, o seu like, a sua opinião a respeito de tudo isso que tratamos, né? Para a gente poder seguir com o nosso quadro, fazer o canal crescer. Terça-feira que vai ter mais MM. Beleza? Um abraço a todos. Valeu, Diego. Obrigado. Falou, Massa.